Bom dia, irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos, irmãs, irmãos. Hoje eu quero estar deixando aqui uma reflexão que se encontra em Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde Jesus declara: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia relata várias pessoas, né, que choraram profundamente e em momentos de dor, frustração, né, arrependimentos, enfermidades, perdas, e essas pessoas foram consoladas. Aleluia. Ana, por exemplo, ela sofria por ser estéril, ela era humilhada pela outra esposa do seu marido, né? E ela derramou o seu choro, a sua alma, sabe, em choro no templo. E ela foi consolada com a paz de Deus e a promessa de um filho. Aleluia! Uma outra pessoa que chorou e foi consolada na Bíblia, foi consolada, foi o rei Ezequias diante de uma enfermidade terrível e terminal, né? Uma doença terminal, né? E o profeta Isaías vai lá e diz: arruma a tua casa, né? Que você vai morrer. A Bíblia declara que ele virou para a parede, gente, e chorou. Ele chorou muito, sabe? Ele chorou amargamente diante de Deus, sabe? E ele foi consolado e curado, aleluia, recebendo mais 15 anos de vida. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, né? A respeito aí de Ana, né? A mãe do grande profeta, juiz e sacerdote Samuel, está ali em 1 Samuel 1, do 10 ao 18. E outra pessoa que chorou amargamente também foi Pedro, né? Ali, depois que ele nega Jesus, sabe? Ele negou Jesus, ele negou que conhecia Jesus, né? Ele negou 3 vezes que conhecia Jesus, meu Deus, antes ali de Jesus ser crucificado. E ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou amargamente, sabe? De causar feridas aqui embaixo, né? Dos olhos, de tanto que Pedro chorou. Mas depois, Pedro foi perdoado, consolado, restaurado por Cristo Jesus depois da ressurreição. Aleluia! Eu quero dizer que se você está se encontrando estéril em alguma área da sua vida, como Ana, se tem alguma porta que não está se abrindo para você, você está batendo, eu declaro para você, persevere, continue batendo, sabe? Chore nos pés do Senhor, porque Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Continua batendo, a porta vai se abrir. Porque Deus há de consolar. É Bíblia. Aqueles que choram. Amém? Quero dizer para você que se você se encontra enfermo, sabe? Talvez com uma palavra, né? Um laudo médico, né? De uma palavra já de que não adianta mais, não tem jeito, e você se encontra triste, chorando, saiba que Deus está perto de você. Rei Ezequias virou para o lado e chorou, e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida, tem doenças que vêm que não é para a morte, é para a glória de Deus. Amém? É uma outra pessoa que chorou, né? Foi Maria Madalena. Chorou, sabe, copiosamente diante do trono, perdão, diante do túmulo de Jesus. Ela ali chorou,
sabe? E ao encontrar o túmulo vazio, elas roubaram o corpo do meu Senhor. Para onde levaram o corpo do meu mestre? E ali ela chorava, e o seu pranto foi consolado, aleluia. Quando o próprio Jesus, ressuscitado, vitorioso, aparece para ela e diz: Maria, por que choras? E ela reconhece a voz do Mestre. Saiba que se você está chorando por uma perda, se você está chorando por um luto, saiba que Jesus está perto de você para te consolar, para te fortalecer, para te animar, para dizer: levante-se, eu vou ajudá-lo, eu vou dar refrigério. A Bíblia fala que aquele que abriu a ferida, fecha a ferida. E aqui fala uma pessoa que perdeu um filho, um menino lindíssimo, Eliseu. Ele era lindo, lindo, lindo. Eu fui a única que vi o meu bebezinho vivo. E ali eu chorei, pensa, chorei, chorei, chorei. E Deus estava do meu lado, Ele me consolou. E 6 anos depois, Ele me deu uma joia preciosa, rara, a minha filha Ana Júlia, o meu presente, o meu consolo, o meu refrigério. E Deus estava comigo. Eu vou te dar outro ser humano incrível, outro bebezinho, e vai estar com você, vai ser a sua companheira, vai ser a sua amiga inseparável. Glória a Deus, não foi um menino, mas Deus sabe que a gente precisa. Ele dá aquilo que nós precisamos e Ele dá sempre além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então você está sendo consolado nessa hora. Uma outra pessoa que chorou na Bíblia foi a viúva de Naim. Imagina você que vinha Jesus com seus discípulos numa alegria só e ia ela ali com o caixão do filho morto. E Jesus olha e tem compaixão dela, sabe que Jesus tem compaixão de todos os que choram, sabe? Independente de qual seja o choro, choro de angústia, choro de arrependimento, choro de tristeza, sabe? O Senhor consola o seu povo. Essa viúva de Naim estava chorando, né? No cortejo fúnebre do seu único filho. Jesus se compadeceu dela, mandou-a parar de chorar e ressuscitou o jovem, o filho da viúva, o filho daquela que era viúva, que é viúva, mas que não era mais mãe de um filho morto. Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele disse: mulher, não chore mais. Hoje eu quero profetizar para a sua vida, para a minha vida, seja qual for o motivo que nos leva a chorar. Não chore mais. Jesus está chegando com o milagre. Eu creio em nome de Jesus. Amém. E ali o filho daquela viúva, Jesus ressuscitou ele. E ela foi para casa alegre, feliz. Aleluia. A Bíblia fala em Salmos 30 e eu amo esse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há um tempo determinado para chorar, mas há um tempo determinado para sorrir. E eu quero profetizar para a nossa vida que esse tempo chegou, o tempo de cantar, o tempo de sorrir, aleluia, o tempo de chorar acabou, aleluia. O povo de Israel, no Salmo 126, né, o salmista declara: aqueles que semeiam com lágrimas, com canções de alegria, colherão. Aleluia. O choro vai durar um tempinho só. Aleluia. É temporário, vai passar.
E o choro precede o consolo, né? E a restauração de Deus. Essas pessoas viveram a restauração. E para terminar, eu quero dizer, não foi só elas. O próprio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, no Evangelho de João, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 35, vai dizer que ele chorou. Jesus chorou, se compadeceu da tristeza das irmãs do seu melhor amigo, do seu amigo Lázaro. As irmãs de Lázaro, que também eram amigas de Jesus, chorando. Se eu e você somos amigas, amigos de Jesus, ele está chorando junto conosco. E a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou Lázaro. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Ele orou ao Pai e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Que nós venhamos declarar como nosso amigo Jesus: Pai, o Senhor sempre nos ouve. Me ajuda nesse problema. Pai, consola, enxuga as minhas lágrimas, enxuga o meu pranto nesta manhã. Senhor, que o tempo de choro, de enfermidade, de tristeza, de arrependimento, Senhor, venha preceder o tempo da promessa, do cumprimento da promessa, o tempo do milagre, o tempo da restauração, o tempo do perdão. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Aleluia, está ministrando na tua, eu creio. Fique com Jesus, fique na paz de Cristo Jesus. Seja consolado, seja restaurado, seja perdoado. Jesus declarou em Mateus 5, versículo 4: Felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Hoje nós estamos sendo consolados. Fique com essa palavra. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém?